desoxitimidina monofosfato, que é DOMP para DTMP. Então, ele também pode ter o metabólito do 5-FU inibe ATS, que forma um complexo entre esses fatores, diminui a DTTP, que pode ter a morte, porque perde a timidina e perde a síntese você tem uma inibição de síntese de DNA. Com isso, então, você testa todas essas vias de metabolização e esse gene, esse polimorfismo, ele também pode acentuar a sensibilidade ao 5-FU, né, como a gente já citou. E também as glutationas. As glutationas transferases, que fazem parte da detoxificação de fase 2 de biometabolismo. Você tem essa detoxificação mais comum a todos. E as glutationas transferases são muito importantes. Então, quando você tem uma nulidade ou deleção desses genes, você também tem um maior acúmulo, maior dificuldade de inativação de xenobióticos. As CYP3A4, que são partes do citocromo P450 3A4, ele atua na fase em que a droga é eliminada da célula. Então, é na fase 3, né, do biometabolismo, e ele é expresso no intestino, então tem o ciclo enterohepático e acaba sendo responsável pela resistência à droga. Se você pega a droga e fica levando de volta para a circulação. Então, a gente tem essas ações do estômago, no lume intestinal, nas fezes. Você pode ficar pegando e fazendo com que haja uma entrada da medicação de novo no sistema. E sempre que a gente tem uma ingestão de xenobiótico, vai ter uma oxidação, uma conjugação e uma expressão na bile. Então, você tem enzimas para cada uma dessas fases, para oxidação, para conjugação e para a fase 3, que seria na expressão na bile. Nos antineoplásicos tipo cisplatina, você tem as glutationas, estão vendo várias glutationas aí, a CYP3A4, e ali o XRCC e o XRCC3 já são genes de reparo, né? Que eles vão estudar ali com relação a essa questão da cisplatina, e a atividade tumoral requer o anabolismo na produção de nucleotídeos ativos. E a gente sabe até os locais, os íntimos 6, que tem o polimorfismo, tem alelos, está em desequilíbrio com essa ligação do gene, e o polimorfismo desse gene implica em maior tempo de permanência da medicação e está associado à ototoxicidade da cisplatina. Então isso é muito sério, né? Porque é uma coisa terrível você ficar curado de um câncer e ficar surdo, ou ficar com aquele zumbido, ou ficar com alguma alteração depois, ou com neuropatias periféricas. Os pacientes que têm neuropatias periféricas, isso eu percebi também, muitos deles têm polimorfismos de excreção, então a quimioterapia fica ali mais tempo, e aí você dá, interessante, às vezes você dá cisplatina, dá neuropatia, aí você dá outra droga qualquer, taxoda dá também, né? Até xeloda dá também, quer dizer, qualquer coisa, porque provavelmente você tem alterações em polimorfismos de enzimas mais precoces, não necessariamente daquela droga específica, mas dessas de conjugação, por exemplo, que aí vão dar problemas em todas as drogas quase que você utilizar. Enfim, é um repeteco, mas isso também pode ter uma questão interessante com a questão da resistência à droga, que é aquilo que eu falei, que tem tecidos que têm uma maior expressão de glutationas, eles conjugam mais rápido o quimioterápico que você está querendo dar, e naquele tecido não vai ser tão ativo quanto seria em outros tecidos. Isso fica claro, né?
exatamente porque esse tecido tem uma expressão maior de do glutatião, por exemplo. Muitas dessas enzimas são induzíveis. Por exemplo, uma coisa que induz P450-decadron. Há uma coisa que me incomoda na oncologia, a quantidade de decadron que a gente usa. Primeiro, engorda. Segundo, baixa imunidade. Nós fazíamos estudos na imunologia do HC que decadron, você dá uma dose de decadron, você fica com uma baixa de imunidade celular por 15 a 20 dias. Então, é uma coisa que a gente usa sistematicamente como antiemético, até para drogas que não são muito emetogênicas. Aquele esquema que você dá, por exemplo, de naviobine semanal. Não precisa de decadron como antiemético, e a gente usa. Né? E o decadron, além de tudo, induz CYPs. Será que alguma coisa das resistências à quimioterapia... Vou deixar. Aí que eu deixei fora, né? Aqui. Será que aquela resistência precoce que a gente acha com a quimioterapia não tem a ver também com a nossa própria indução de eliminação das drogas? Porque no momento em que você faz uma indução enzimática do fígado para eliminar mais rapidamente as medicações, eventualmente você está agindo contra você mesmo, porque a quimioterapia vai durar menos tempo no corpo da pessoa. Enfim, são vários pensamentos que às vezes eu fico tendo quando eu fico analisando essas coisas. E nesse caso, o fato de ter esse polimorfismo expresso, principalmente em tumores de pulmão, cólon e estômago, que estão muito em contato com substâncias tóxicas, né? Porque você come o tempo todo. A quantidade, gente, de agrotóxicos que nós comemos. Teve um evento agora, magnífico na APM, mas foi muito pouco divulgado, sobre o efeito tóxico dos agrotóxicos na alimentação, das substâncias de plástico em mamadeiras, em garrafas de plástico. Você tem substâncias estrogênio-like, você tem toxinas sendo produzidas. Quando aquece, então, esse café que a gente toma com um copo de plástico, a gente está liberando mais essas substâncias que são provenientes da degradação do plástico. Né? E, além disso, os transgênicos. O transgênico, o que é? O transgênico, você coloca um gene de uma espécie em outra, e esse gene dá resistência, por exemplo, ao glifosato. Só que como é que você coloca esse gene na soja, por exemplo? Você bombardeia o DNA dele com um monte de genes de resistência a glifosato, que já vem com o promoter, né? Já vem o amplificador e o gene de marcação de resistência a antibiótico, para você conseguir cultivar em meio de cultura. Só que a inserção daquele gene é randômica. Cada vez você vai inserir um lugar diferente do DNA. O que te garante que a proteína que sai no final é a mesma? Nada. O que te garante que não tem toxicidade no organismo humano? Não tem um estudo de toxicologia publicado no PubMed de alimento transgênico para demonstrar segurança. Só que nos Estados Unidos o FDA aprovou todos os alimentos transgênicos dizendo que eram equivalentes. Quem fez essa leizinha do FDA? Um cara que era advogado da Monsanto, que foi contratado lá pelo FDA e fez a lei. O que acontece? Eu fui participar no Senado outro dia de uma discussão na CTN-Bio, que é o órgão máximo de discussão do Brasil sobre essa questão, e eles queriam passar um arroz que vinha transgênico, com uma substância que era BT, arroz BT. BT é Bacillus thuringiensis. Toda célula do arroz produz Bacillus thuringiensis, e aí o intestino dos insetos é destruído, então o inseto morre. Agora, a gente ia começar a comer arroz, que é o prato básico do cardápio,
que gente doente come cheio de BT, sem nenhum teste sequer de BT em seres humanos. Aí eles falam, ah não, é degradado no estômago. Mas quando você faz um estudo em colostomia, você recolhe as fezes da colostomia, o BT não está degradado. Você recolhe a amostra no sangue de BT, de quem comeu BT. Os animais da Índia que comem o algodão, porque o algodão com BT, eles colhem, e aí os animais iam pastar, as ovelhinhas pastavam e comiam as folhinhas. Morriam todas. Então assim, não é tão inócuo quanto a gente pensa. E aí eu coloquei lá, me assusta que uma empresa com esse nome de super importante, que qualquer droga que a gente use dela, ela exige estudos de segurança, de farmacodinâmica, de toxicidade, está querendo colocar no mercado brasileiro um arroz BT sem nenhum teste em seres humanos. Tinha um estudo de galinhas que eles me mostraram lá. Falei, como é que vocês querem fazer isso? Entendeu? E o de soja, que é resistente a glifosato, hoje em dia, nós tivemos que aumentar a dose de glifosato por BPM, né, por partículas por milhão, que podem entrar para... Porque você faz uma soja resistente a glifosato, aí com isso você pulveriza, você passa de avião, não é mais com aquele negocinho de pulverizar, você passa de avião, pulveriza a plantação inteira de glifosato, então você come glifosato. Só que para passar na Anvisa, eles tiveram que aumentar a quantidade máxima permitida de partículas por milhão de glifosato. E qual o efeito no leite de soja da criança que venha com transgênico? Então tem tudo isso que a gente precisa pensar, porque e quem não tem polimorfismo, quem tem mutação então, quem já está doente e que tem algum polimorfismo e vai comer essas coisas, não é? Então eu diria assim, que a gente tem até um organismo fantástico que aguenta a quantidade de toxinas que a gente aguenta. E uma coisa que me falaram num evento que eu fiz lá na PM, falaram assim, mas os Estados Unidos, ninguém fica doente por causa disso. Agora, você vai dizer que a americana é saudável? O número de obesidade mórbida, o número de enterocolites, número de autoimunidades que você tem, de diabetes, de hipertensão, entendeu? De câncer, é uma coisa absurda. Então, dizer que a população americana é saudável, não dá, né? Então, eu acho assim que essas coisas ajudam você a pensar. O XRCC1, então, que tem a ver com os processos de reparo no DNA, né? E os polimorfismos deles conferem resistência aos genes platínicos e influencia a sensibilidade de células tumorais à cisplatina. Nós já sabemos que são mecanismos de reparo e que estão associados, portanto, à resistência à medicação. Então, o que eu tenho feito? Há anos, desde que conseguimos padronizar, a gente faz TS para todo mundo lá no consultório. Chegou, eu faço TS, porque em algum momento eu vou usar uma fluodopirimidina qualquer. E eu posso escolher, se eu tenho duas opções, eu posso escolher se eu uso essa ou se eu uso aquela. Não é? Normalmente, primeira linha, são 3 ou 4 opções. Então a gente escolhe aquela que é mais provável que funcione. Ultimamente a gente tem feito esse tipo de estudo também, com IRCC1 também a gente faz há bastante tempo, mas por imunistoquímica. É possível que a gente consiga elaborar melhor as metodologias, né? Cada vez, eu vou padronizando tudo no Sírio, agora lá no Einstein que a gente está indo também, eu estou começando a querer padronizar as coisas para poder ver, mas você vê como vai multiplicando. O BAC já faz, né? A diagnóstica já está começando a querer fazer, quer seja, a gente começa a ter uma consciência, né, de grupo que vai elaborando essas necessidades e vai fazendo então com que você possa ter o máximo de informação possível. É insuficiente. Eu ontem conversei com um amigo meu que está trabalhando num projeto
que eles fazem anticorpos monoclonais contra as diversas vias de sinalização em vivo praticamente. Você pega as células vivas do tumor, ou no caso nas leucemias, e aí você faz um estudo para ver as ativações de sinalização em vivo, para você validar o uso de quimioterápicos. E isso é dinâmico, porque você seleciona aquele clone, você tem que fazer de novo. Então, talvez a gente vai poder fazer isso na Circulating Tumor Cells, né? Então, estão refinando a metodologia para você pegar células circulantes de tumor e fazer os estudos de ativação de vias de sinalização, para você poder estudar que medicação, que combinação melhor vai ser utilizada para esse paciente. Então, assim, eu só queria trazer o conceito, porque a gente vai poder desenvolver o conceito e cada droga de acordo com as suas vias de sinalização, né, que é o quanto nós conseguimos ir atualmente. E eu acho que é fascinante essa área. Eu tive no MD Anderson há 3 semanas, que a prevenção vai ter que ser personalizada também. Não é só o tratamento que vai ser personalizado. Qualquer estudo de prevenção de câncer de pulmão em grandes fumantes teria que ser personalizado de acordo com as moléculas, de acordo com a forma do paciente eliminar as toxinas, de acordo com o potencial alvo molecular que você vai ter, né? Então, nós estamos entrando nessa fase. Eu me sinto feliz por participar desse momento da ciência, porque a gente vem de uma época, né, que os estudos tinham 30 pacientes. MVAC para câncer de bexiga foi liberado no mundo com 30 pacientes, 40 pacientes. O trial seminal do Yagoda matou metade dos pacientes. Não é verdade? Então, assim, que estudos a gente precisa? Que drogas a gente precisa? Que testes a gente precisa? Eu tive uma discussão muito grande, um estudo lá do IKVC, e a gente estava, que era CPT-11 para câncer de intestino, num braço, droga única, versus CPT-11 com eloxatin no outro. A dose do controle era 375 miligramas por metro quadrado, CPT-11. Eu já tinha acompanhado esse estudo no Japão, matava muita gente de diarreia. Eu tentei convencer o FDA, falei lá com o pessoal lá, discutir, assim como o outro estudo, que era Xeloda num braço, 2.500 miligramas por metro quadrado, né? E no outro braço era Xeloda com a epotilona. Tentei mudar o estudo no mundo, mas não dava, porque está engessado, porque aquela era a dose da bula. Eu sabia que quem tomasse 2.500 miligramas por metro quadrado de Xeloda ia passar mal. E o Pazdur falou comigo, que é o diretor da FDA de oncologia, falou, daí a gente perde o efeito da loading dose, da dose de ataque. E aí você pode depois diminuir, porque você vai ter toxicidade. Eu falei, escuta, que tal a gente voltar nos trials de registro do Xeloda e ver quanto de verdade os pacientes receberam de quimioterapia? Não a dose do desenho do estudo. Quanto foi no final a dose média que os pacientes receberam? Porque aí você tem uma ideia da toxicidade do que deveria ser. Só que na hora do registro, na bula e no FDA, tem que ser aquela dose. A gente fez um fórum lá na ASCO com umas 200 pessoas para discutir as doses de clinical trials. E aí eu mandei uma lista de tudo que a gente não usa, que é dose, que é da bula, que era Taxotere 100 miligramas, Cailix, que é 60 por metro quadrado, Xeloda, que era 2.500, né? CPT-11, enfim, eu mandei uma lista, né, de tudo que a gente não consegue usar na prática. Então, veja que coisa, a nossa forma de fazer pesquisa hoje como é? Você pega um estudo para fase 1, a empresa precisa chegar na dose máxima, você chega na MTD, na Maximum Tolerated Dose.
Aí você pega um lockdown, você baixa um pouquinho e vai para a fase 2, porque você tem que chegar perto da dose ativa. A indústria não pode correr o risco daquela dose não ser ativa. Então a fase 2 é com a dose muito próximo da máxima tolerada. Se no estudo de fase 1 você teve um problema de farmacogenômica, tipo, por um acaso, os pacientes que participaram do estudo eram altos metabolizadores. Então eles metabolizavam super rápido. A dose que chega na MTD é maior do que seria normalmente. Aí você vai para a fase 2 com aquela dose. A fase 2 não é para ver toxicidade, é para ver atividade. Então você consegue mostrar que 30% teve atividade. Você vai para... não importa a toxicidade. Você vai para a fase 3 com aquela dose da fase 2. Aí depois você chega no mercado com aquela dose da fase 3. Então quando dizem que eu sou homeopática nas minhas doses, não sou. Eu uso a máxima dose que eu percebo que o paciente tolera. Eu uso doses metronômicas, esquemas semanais, né? Eu já tenho feito a muitos pacientes nossos, os pacientes passam bem e respondem. Mas eu modulo pelo próprio hemograma. Antes, quando eu não tinha farmacogenômica, eu ia modulando pelo hemograma. Tem pacientes com dose de 400 miligramas de geistabina semanal respondendo até hoje. Por quê? Porque eles com 600, 800 faziam plaquetas de 20 mil, 30 mil. Então veja, isso vale a pena a gente entender e olhar e tentar buscar novas soluções. Quando a gente vai chegar? Eu acho que o jeito de fazer medicina hoje ainda está complicado, porque ninguém mais estuda quimioterapia, só droga de alvo molecular. Mas quimioterapia é o que nós temos para dar. Então os estudos, para eles não serem negativos, eles sempre colocam num braço quimioterapia, no outro braço quimioterapia mais a droga-alvo. Então a gente continua tendo que usar a quimioterapia. Até que surge um momento que estão começando a surgir aqueles esquemas quimolés, né? Sem quimio. Você junta 2 ou 3 moléculas target. Aí ocorre um desastre, como aconteceu quando juntou a Avastin com Sutent, que dá uma plaquetopenia absurda, uma situação que você não segura. Foi um desastre. Mas na maioria das vezes é possível fazer combinações. E é possível que a grande saída do futuro, além dos molecular agents, são as vacinas. Agora tem o Ipilimumab, que aumenta a expressão de B7 em melanoma, que eventualmente pode ser um grande... ele sobrepõe-se à tolerância imunológica que geralmente a gente tem com relação aos tumores. Então o sistema começa a olhar aquela coisa como estranha. E juntando com alterações epigenéticas, que na mielodisplasia a gente já está usando mais, que é fazer com que genes bons se reexpressem. Então, não é que o gene não está lá, ele está lá, mas ele está fechadinho nas estonas, ele está acetilado, então ele não está funcionando, ele está inibido. E vários vírus causam essas acetilações e essas estonas. O P53 fica inativo. E aí você pode, com um deacetilador, um agente deacetilador, você pode fazer a reexpressão daquele gene. Então, o tumor que está ficando resistente ao hormônio, você poderia usar a Vidasa, por exemplo, junto, como já tem um estudo interessantíssimo acontecendo, e você reexpressa o receptor hormonal. E aí, com isso, você remodula aquela ação. Então, as alterações epigenéticas, junto com o conhecimento molecular, junto com a imunidade, eventualmente, um dia a gente não vai precisar ter reuniões de câncer, né? Foi por isso que eu sou tão otimista,
que há 10 anos eu mudei o nome do Instituto de Oncologia e Imunologia de São Paulo para o Instituto Avanços em Medicina. Eu falei, não, eu tenho que me preparar para o dia que a gente conseguir sair dessa história, né? Mas, assim, falta ainda muito. Mas, gente, muito obrigada, então, e a gente